No ar, Fala Sério. Fala aí, galera, estamos aqui para mais um podcast Fala Sério, né? Hoje trazendo um debate aqui com dois jovens importantíssimos da nossa igreja que trabalham aqui na juventude, né? O Atisson e a Aline. Atisson, fala um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Fala, galera, meu nome é Atisson, né? Como o Pedro aí já bem falou. E eu faço aqui parte da juventude, da galera da Intercessão, que é o meu time. E estamos aqui para compartilhar um pouco de conhecimento que a gente tem, porque a gente entende que o corpo de Cristo é composto por vários membros e cada um tem alguma coisa para compartilhar. Eu estou aqui para isso essa noite. Amém. Aline, fala um pouco sobre você. Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Aline, faço parte aqui da juventude. E, assim, eu faço parte do time da Intercessão, que nem o Atisson, e também faço parte do time Alcance, tanto o grupo Alegrar quanto do Evangelismo. Hoje nós estamos aqui, né, para compartilhar conhecimento, e ao compartilhar conhecimento com o nosso próximo, a gente acaba também aprendendo, né? Não é só ensinar, mas é aprender com o nosso próximo. Espero que vocês criem expectativas e aprendam junto com a gente a respeito um pouquinho da palavra de Deus. Amém, benção. Gente, você viu que eles estão no time de intercessão, meu Deus do céu, são muito crentes. Então, nosso tema de hoje, né, a gente está trabalhando com a revista que fala sobre o Pentateuco, né, como a primeira revelação de Deus para a humanidade. E pensando sobre isso, né, Pentateuco, que nome difícil. Né, o que é o Pentateuco? Bom, o Pentateuco ele é basicamente a junção de duas palavras, se eu não me engano, do grego. Penta, 5, né? E teuco é aquela ideia de 5 livros. Então, o Pentateuco é basicamente 5 livros, ou 5 escritos, 5 rolos, e basicamente isso. Ele é dividido entre Gênesis, que é a narração da criação de Deus, Êxodo, que mostra basicamente a saída do povo de Israel do Egito, e como eles se estabeleceram no Egito, eles passaram o tempo lá com Moisés. Levítico vai falar muito sobre basicamente a lei dos sacerdotes, todas as coisas do Egito lá e tal. Números ele vai ali também falar sobre como o povo ele se comportava, eles murmuravam bastante. E Deuteronômio que vai meio que repetir a lei, né? Vai mostrar ali para a geração mais nova que veio, eles precisavam também ouvir a lei, é basicamente isso. Como a Tisso bem disse, né, o Pentateuco são compostos de 5 livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses livros eles são divididos, vamos falar a respeito um pouquinho do que aconteceu ali na formação do povo de Israel. Gênesis ali ele vai abordar a parte da criação, o que Deus criou, como foi composto o mundo, ali a iniciação do povo de Israel. Em Êxodo vai falar a respeito da libertação desse povo de Israel. Em Levíticos, né, Deus vai estabelecer, vai passar ali a lei para o povo, né? Vai falar a respeito da santidade, da adoração e o serviço. E em Números, Deus vai falar ali com o povo a respeito da justiça e a sua santidade, né? Ali na peregrinação do povo em direção à terra prometida. E em Deuteronômio, como a Tisson falou ali, o Senhor vai repetir as leis, né? Que Moisés já tinha sido, que as primeiras leis já tinham sido estabelecidas no livro de Êxodo, né? E nesse livro, uma passagem que me chamou bastante atenção é que Moisés ele orienta as famílias a passarem as suas leis para os mais jovens, ou seja, levantando, você ensinando a lei, você indo comer, você ensinar a lei, você dormir, ensinar a lei. E essa referência está em Deuteronômio 11, do 19 ao 25. E a partir disso a gente tem uma clara compreensão a respeito da fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas, e se assim a gente seguir naquilo que Ele nos orientou para seguir. Amém. Benção, gente. Vocês falaram aqui, eu queria que você falasse mais um pouco. Quem foi o autor, né, que escreveu o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, e fala um pouco sobre ele também, né, que é um personagem muito importante da Bíblia, e eu creio que tem muitas lições sobre a vida dele. Bom, quem escreveu o Pentateuco, acho que não é nenhuma novidade para quase ninguém, foi Moisés, né? O grande Moisés, um dos grandes patriarcas do Antigo Testamento. E, cara, Moisés pra mim, um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia. Eu acho muito interessante todo o zelo que ele tinha pela lei e pelo povo. Você vê que Deus ele queria destruir o povo e aquela intercessão de Moisés por eles, ficou tantos dias lá. Ele é, pra mim, um exemplo de importunar Deus em oração, né? De bater até ele abrir, de pedir até nós tivermos. E, assim, o que eu aprendo muito com Moisés
é basicamente sobre ser persistente, sobre ser realmente insistente com Deus. E você vê que tudo que os patriarcas passaram, eles demandavam sempre muito tempo, né? Sempre precisavam gastar muito tempo, muita energia nas coisas que eles faziam e tudo mais. Então Moisés, para mim, é esse grande exemplo de zelo e de insistência com Deus. Passou 40 dias sem ter nenhuma resposta com Deus e só no último que Deus responde, então mostra que ele realmente esperou em Deus. E, enfim, você vai ver o próprio Deus defendendo ele quando Arão e Miriam eles reclamavam, o próprio Deus desceu para defender ele, porque ele era uma pessoa que realmente zelava muito por Deus e pelas coisas dele. Amém. Eu acho que o que te aprende muito com Moisés, como você falou, essa questão da persistência, né? Ele não desistia, ele abraçou o chamado de Deus, o propósito que Deus tinha para ele ali, sabe, de guiar o povo. Ele foi ali até o final, e quando o povo ia e pecava, Moisés ia conversar com Deus e orava, sabe, e falava com o povo. Ele queria de qualquer forma, sabe, cumprir ali tudo que Deus pediu para ele fazer. Ele foi integral, ele foi muito dedicado no que ele tinha que fazer. E muitas vezes hoje em dia, né, você que está em casa, às vezes passa uma mente que dá vontade de desistir, que dá vontade de parar, e muitas vezes acaba sendo inconstante nos seus caminhos, sendo que não é isso que Deus quer, sabe? Que a gente seja inconstante, que a gente pare e fique oscilando no que eu vou fazer. Uma hora eu tô assim, outra hora uma hora eu quero fazer tudo na igreja, eu quero pregar o evangelho, outra hora eu quero ficar em casa fazendo nada. E ali, você passou por alguma experiência assim, né? E como que a gente pode nos fortalecer e permanecer persistentes, insistentes naquilo que Deus tinha para nós? Assim, eu aprendo com Moisés não só a persistência, mas também a paciência em nós crescermos nos processos da nossa vida cristã, né? Eu lembro que eu, com 18 anos, eu cresci num berço cristão e eu sempre ouvia os meus pais contando experiências dele com Deus, né? E uma vez eu orei a Deus e falei: Senhor, eu não quero viver das experiências dos meus pais, mas eu quero ter a minha própria experiência. E às vezes a gente não calcula que tipo de oração a gente está fazendo, né? E a partir daquele momento ali, eu tive a minha experiência com Deus, que é conhecer a Deus verdadeiramente, não somente de ouvir, mas você sentir Deus dentro de você, você conhecer a Deus, você depender de Deus na sua caminhada, na sua vida cristã. E teve uma experiência, né, com Deus que eu tive assim, que eu falei com Deus assim, Deus, eu não quero seguir os meus próprios caminhos, eu não quero seguir a minha própria vida, os meus planos, mas eu quero seguir os seus planos. E naquele mesmo dia eu adormeci e tive um sonho. E nesse sonho Deus me mostrava o Salmo 32 e o versículo 8, que falava assim: eu te instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. E quando a gente se coloca realmente na disposição de Deus, né, da gente confiar nele e total dependência e fé nele, ele nos direciona realmente o caminho que a gente deve seguir, olhando através de quê? Da sua palavra, através da oração, através de um relacionamento íntimo com Deus. Amém. Gente, o que falar desses dois convidados que nós temos aqui hoje, alto nível. Então você aí, cara, de casa que está ouvindo, preste atenção nisso, sabe? Clame ao Senhor, clame pela sua própria experiência, né? Não viva de ouvir falar, né? Como a Aline disse. Moisés, ele ouviu falar de Deus quando era criança, pelos seus pais, sabia que ele era do povo de Israel, que eles tinham um Deus que era diferente do povo do Egito, mas ele só teve a sua experiência mesmo, foi lá na sarça, foi lá no deserto, né? Lá por volta dos 80 anos de idade. Então não espere ter 80 anos de idade para buscar o Senhor, para ter experiência com Deus. Se bobear, você nem chega lá. Então, foque agora você buscar o Senhor, sabe? Como diz Salomão em Eclesiastes 12, de você buscar o Senhor enquanto há tempo. Mais algumas perguntas aqui. Como nós podemos aplicar, né? Porque o Pentateuco, eles são os primeiros livros da Bíblia. Então, assim, alguns contextos, algumas situações que eles são faladas são muito diferentes do que nós vemos hoje em dia, né? Tanto no nosso século, para a modernidade, como também, né, nós somos cristãos, não somos mais judeus. Ele foi escrito, né, toda a lei, né, que estaria a lei cultural, a lei religiosa, a lei civil que existia, que ali fala em Números, que fala em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, são leis que eram, né, mais fáceis de se aplicar para os judeus. Nós não somos judeus, né, e nem vivemos lá no século 1200 antes de Cristo. Então, como que a gente pode aplicar, né, isso na nossa vida, assim, sabe? Um tema de algum livro,
vocês gostam, pô, do Pentateuco, eu sou fã desse aqui. Como que a gente pode identificar e aplicar para nossas vidas hoje em dia? Bom, assim, uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, no livro de Levítico, é que você vê muitas coisas dos sacerdotes, né? Aquilo ali era muito voltado para os sacerdotes, todas as coisas dos rituais e tudo mais. E assim, sinceramente, lendo é até meio chato, né? Chega uma hora que tu fica, caramba, por que eu tenho que ler sobre isso e tal? Você fica ali meio que uma guerrinha, mas é muito interessante alguns detalhes. E, assim, refletindo especificamente sobre o livro de Levítico, uma coisa que me chama a atenção é que o que ele nos ensina, geralmente, é que nós não só fazemos as coisas para Deus, mas como nós temos que fazer as coisas para Deus da forma que Deus quer. Porque se a gente fizer as coisas para Deus da forma como a gente quer, a gente está quase que criando um ídolo, sabe? Um outro Jesus, meio que agradando a Ele da nossa forma, sabe? É uma coisa meio que... obviamente isso é próprio do pecado, né? A gente acaba, às vezes, deturpando nossa própria obra a Deus e etc. Também tem o livro de Números, que eu acho interessante, que você vê o povo murmurando, se eu não me engano, foi 8 vezes que o povo murmurou com Deus, e ele teve que repetir a lei e tudo mais. Então, eu entendo que a reclamação ela é uma intercessão demoníaca. Então, nós não podemos reclamar, ficar reclamando sempre para não atrapalhar o que Deus vai fazer na nossa vida. É basicamente isso que eu aprendo desses 2 livros especificamente, eu acho bem interessante. A respeito de Números e Levítico, para mim, esses 2 livros se resumem ao que Jesus falou lá em Lucas 10, 27, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse versículo já está resumido todas as leis. Amém. Gente, pra gente encerrar aqui, existe um livro, né, o último livro do Pentateuco é o livro de Deuteronômio. Ele vai contando ali o final da saga do povo pelo deserto, todos aqueles 40 anos, tudo que Deus fez. E ali em Deuteronômio, né, algumas leis, o próprio nome de Deuteronômio significa segunda lei, né, Moisés ele repete algumas leis e existe um certo momento, logo no final do livro, em que Deus começa a fazer uma aliança com o povo, né, e ele fala, né, pro povo, olha, eu coloco entre vocês a vida e a morte, né, bênção e maldição. E aí Deus ainda induz o povo, tipo assim, fala, olha, vocês escolhem essa aqui, fala, olha, escolhe pois a vida para que vivas. Então assim, Deus tem que nos dar a possibilidade da escolha. A nossa vida é feita de escolhas, a gente tem caminhos que a gente pode seguir, né? Mas temos um caminho, que é o caminho que é de Jesus, pelo qual nós temos que nos decidir por ele. Sobre isso de caminhos, de escolhas, como que vocês podem instruir aqui os nossos amados ouvintes, né, que estão passando às vezes por momentos difíceis, por situações complicadas, como vocês podem instruir eles a escolher bem, sabe, para ir bem os seus caminhos, escolher a vida que Deus tem para eles, e não se deixar abater pelas circunstâncias. Bom, essa questão de fazer bem as escolhas, né? Sempre escolher Deus, etc. Cara, com certeza a resposta ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é uma resposta, digamos assim, profunda, porque eu acredito que é realmente a vida de oração. A vida de oração é o principal para a pessoa ela se nortear, porque nós somos pecadores desde o nosso nascimento. O próprio salmista diz que em pecado ele foi concebido, né? Então, se a gente não tiver uma vida de oração constante e sempre estar vigiando, a gente vai se corromper, a gente não vai nem perceber, porque o pecado ele é muito nocivo, o nosso coração é enganoso. Então, vida de oração para mim é a principal resposta para a pessoa ela sempre estar se norteando e sempre ter luz na mente dela para ela seguir a palavra de Deus, que já é em si a luz para o nosso caminho. Como o Atisson bem falou, o que vai nortear as nossas escolhas vai ser uma vida de oração, uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem e uma das pastoras estava abordando, falando que a nossa alma, o ser humano, ele tem ótimas ideias, e muitas dessas ótimas ideias que nós temos, né, os nossos desejos e as nossas vontades, muitas das vezes nós confundimos com a vontade de Deus, e nós só vamos saber se essa vontade, se esses desejos estão de acordo com a vontade de Deus quando nós confrontarmos as nossas escolhas com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai ser o norte para aquilo que você quer na sua vida. Amém. Gente, infelizmente, né, como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. E eu queria deixar aqui a palavra para os nossos amados convidados,
né, alguma considerações finais aqui sobre esse tema. E, Atilson, fala um pouquinho aí. Bom, gente, estou muito agradecido a Deus por estar aqui hoje e compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. Eu queria só deixar basicamente uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito. Ele diz: a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então, desde a Reforma, nós precisamos muito zelar pela verdade, porque é sempre... Bom, às vezes é bem difícil você ter claramente a verdade na sua frente, né? E você seguir ela, porque o nosso coração conspira para que nós erremos e, enfim, um pouco de fermento levado a toda a massa. Então, é isso, que você sempre zele pela palavra de Deus e nunca perca vista a verdadeira verdade. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de poder estar aqui participando juntamente com vocês, estar aprendendo um pouquinho também, né? E passar para vocês, sejam inabaláveis na verdade, que é a palavra de Deus. Não confunda o verdadeiro, né, que ele é suscetível a mudanças, a toda hora está mudando, mas seja inabalável a verdade, uma verdade absoluta que não muda e que é firme, que é a palavra de Deus. Leia a palavra e viva a palavra de Deus, que ela que é a orientação para as nossas vidas. É ela que nos diz o que nós devemos seguir, que é a Deus. Luz, né? Lâmpada dos meus pés, luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus. Gente, se você gostou do nosso podcast, sabe, não deixe de assistir os outros que estão no nosso canal. Curta, compartilhe, se inscreva. Também tem no nosso Instagram, o Ouro CBD. E outra coisa, domingo de manhã não fica em casa, não fica dormindo, sabe? Procura uma advec mais perto aí de você. Todo domingo, 9h30, temos a EBD, né? Nossa Escola Bíblica Dominical. É benção, você não vai se arrepender. Se você gosta aqui desse nosso podcast, se você gosta da palavra de Deus, quer aprender mais, venha na EBD que você vai ser edificado, só vai ganhar. Já é? Gente, valeu! Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.